Bom dia a todas e a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite ao presidente da Seccional de São Paulo, da OAB, Marcos da Costa. Eu, como inscrita nessa casa no ano de 2004, recebi com muita alegria e tenho a honra de retornar aqui, a convite do Dr. Marcos. E senti muita alegria quando o Dr. Belisário me ligou, reforçando esse convite. Para nós do CEGIL é uma honra participar desse momento. Nosso trabalho é dedicado à defesa técnica internacional. Queria saudar também o Dr. Felipe Santa Cruz, presidente da Seccional do Rio, onde eu estou atualmente registrada. Agradecer a presença de todos, física e virtual. O que eu tenho para compartilhar com vocês são umas pequenas palavras com relação à declaração, que foi a encomenda. Quando a humanidade experimentou o resultado de 2 guerras mundiais e encontrou o seu ponto de maior sofrimento, com o extermínio de mais de 6 milhões de judeus, e com o bombardeio e o consequente extermínio imediato de 80 mil pessoas na cidade de Hiroshima e 40 mil pessoas na cidade de Nagasaki, fora as dezenas de outras pessoas que morreram em decorrência à exposição à radiação, a comunidade internacional assumiu um compromisso de não permitir que isso nunca mais, essas atrocidades, voltassem a ocorrer. Durante os tribunais de Nuremberg e Tóquio, foi declarado que os crimes cometidos durante a Segunda Grande Guerra eram crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. Diante disso, os países das Nações Unidas decidiram criar as Nações Unidas com o objetivo de promover a paz e prevenir o conflito. Em 10 de dezembro de 48, 70 anos atrás, portanto, foi aprovada por 56 países membros da ONU a Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal, em seus 30 artigos, consolida os direitos de todas as pessoas. Reafirma os princípios da dignidade humana, e, como a Flávia comentou, inclusive os princípios da universalidade e da indivisibilidade. Eu sempre digo que o caminho se faz ao caminhar. E durante esses 70 anos tivemos muitos avanços. Como sociedade, a ideia de que as pessoas têm direitos é firme e presente, portanto, inegável. Há que se considerar, contudo, que ondas conservadoras tendem a questionar quais direitos a quais pessoas. Mas, não sob mensagens oportunistas que se pretendem proclamar por distintos fins, inclusive de romper o tecido social, do ponto de vista legal e objetivo, não há discordância. Somos todos titulares de direito, sob a égide do direito interno e do direito internacional. Mas, voltando ao caminho, pese aqui hoje, em especial, estejamos envoltos no meio de uma onda conservadora, que é imprescindível reconhecer que, sim, caminhamos. Muitas vitórias foram alcançadas, ainda que parciais. Mas o reconhecimento dos direitos das mulheres, das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não objetos de intervenção, os direitos das pessoas com deficiência, dos idosos, da população LGBTI, as ações afirmativas raciais, entre muitas outras, foram, sim, conquistas do movimento de direitos humanos. Em muitos países, do ponto de vista legal, constituições como a nossa, que completou 30 anos esse ano, foram aprovadas e buscam garantir direitos. Isso foi graças à luta do movimento de direitos humanos no mundo inteiro, que conseguiu mobilizar políticas públicas para assegurar direitos ao povo. Direitos como educação, saúde, trabalho, cultura, direitos civis e políticos, direitos da natureza. Mas é também muito importante lembrar que muito não foi possível ser conquistado. Que o caminho ainda é bastante longo para muitos. Não se pode esquecer que ainda há muitos perdendo suas vidas diariamente, como Marcos Vinícius, filho da Bruna, de 14 anos, que foi executado, morto, com o uniforme da escola, na Maré, em junho desse ano.
Ou como a Maria Eduarda, de 13 anos, morta no ano passado dentro de uma escola pública em Acari. Ou do Maicon, filho do Zé Luiz, que tinha apenas 3 anos de idade, quando morreu em frente à sua casa, em Acari. São muitos os mortos, e os dados são alarmantes. Somente no Rio de Janeiro, durante os 8 primeiros meses de intervenção federal, pelo menos 916 pessoas morreram. Hoje, os números circulam em torno de 1.300 mortos, só durante o período da intervenção. Essas pessoas morreram em decorrência de ações da polícia. O direito à vida, portanto, à liberdade e à segurança pessoal, tem ainda um longo caminho a ser garantido, a ser percorrido para a garantia desses direitos a uma grande parcela da população. A realidade do artigo 12 também se faz muito distante. Muitas pessoas, moradoras de favelas, de periferias, sofrem de maneira diária intromissões arbitrárias em suas vidas privadas, suas famílias, seus domicílios, suas correspondências. Isso se materializa de uma maneira muito evidente na forma como agentes de Estado entram nas casas dos moradores de favela, supostamente para cumprir mandados de busca e apreensão coletivos. Ou quando, em batidas policiais, determinam aos moradores que desbloqueiam seus celulares para que eles possam inspecionar. Muitas dessas ações se dão de maneira tão violenta e não é incomum um relato de desrespeitos e ataques à honra e à reputação das pessoas, especialmente as mulheres. De acordo com o relatório parcial do Circuito de Favelas por Direitos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que monitora a situação de direitos humanos nas comunidades que sofrem intervenção federal, eles categorizaram diversas ações realizadas por agentes de segurança como violações em domicílio. Essas ações vão desde invasão de casa, dano ao patrimônio e chegam até a violência sexual e assédio de moradoras. Não adianta negar a existência dessas violações. Trata-se de um modus operandi de uma segurança pública militarizada, que entende que o morador preto, pobre, favelado é um inimigo a combater, a ser eliminado, uma não pessoa, portanto, sem direitos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 16 de fevereiro de 2007, num caso que o CEJU levou, o caso Cosme Rosa Genoveva e outros, que é sobre a chacina da favela Nova Brasília, a Corte condenou o Brasil nesse caso. Naquele caso, em 2 incursões na década de 90, em 1994, dia 18 de outubro de 94 e 5 de maio de 95, a polícia fez uma operação na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, executou 26 pessoas e violentou sexualmente 3 mulheres. A Corte declarou a condenação. 2 dessas 3 mulheres eram adolescentes à época dos fatos. 24 anos depois, durante a intervenção federal, esses fatos ainda acontecem, fatos semelhantes ainda acontecem. Então, não dá para negar, é um padrão sistemático, é um modus operandi. É importante lembrar que a gente avançou muito ao reconhecer direitos à liberdade de opinião e de expressão, de associação. Precisamos recordar que há 50 anos, precisamente 3 dias depois do aniversário da Declaração Universal, foi instituído e emitido pelo presidente general Costa e Silva, em plena ditadura militar, o AI-5. Faz aniversário dia 13, quarta-feira que vem. Esse ato permitiu o fechamento do Congresso Nacional, o governo federal em intervir em estados e municípios sob pretexto de segurança nacional, intervenção federal, a censura prévia da cultura e da imprensa, a ilegalidade, a declaração de ilegalidade de reuniões políticas não autorizadas pela polícia e a possibilidade do presidente decretar suspensão de direitos políticos de pessoas consideradas subversivas, entre tantas outras consequências. Naquele período, conforme a Corte Interamericana determinou nas sentenças da Guerrilha do Araguaia, de 2010, e de Vladimir Herzog, nesse ano, que se estima que cerca de 50 mil pessoas teriam sido detidas somente nos primeiros meses da repressão. Cerca de 20 mil presos foram submetidos a torturas. E há 354 mortos e desaparecidos políticos.
A Corte declarou, no caso Herzog, em junho desse ano, que o que aconteceu aqui no Brasil, na época da ditadura, foi crime contra a humanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante que as pessoas tenham suas liberdades fundamentais respeitadas e que ninguém seja submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. É preciso que, nesse momento que a gente vive hoje, tenhamos essas disposições bastante claras e como bandeiras de luta, especialmente nos dias atuais. Como eu disse antes, atravessamos uma onda extremamente conservadora, em que passam a ser naturalizados discursos nos quais uma busca por ordem e repressão ao crime remetem à desnecessidade de observar garantias fundamentais. Não é incomum no Brasil a existência de discursos que incitam agentes de segurança ao extermínio de seres humanos, à tortura como método de investigação e ao desprezo pelo outro. Ao mesmo tempo em que se movem projetos de lei que visam alterar a legislação antiterrorista de 2016 para incluir conceitos como apologia, incitação, motivação política, numa clara estratégia para criminalizar movimentos sociais e grupos de direitos humanos. Mas há pessoas em nossa sociedade que dedicam suas vidas para defender direitos. Essa missão, que foi reconhecida pelas Nações Unidas há 20 anos, em 1998, através da Declaração dos Defensores de Direitos Humanos, encontra-se cada dia mais ameaçada. Muitos de nós que buscamos garantir que todas as pessoas sejam titulares de todos os direitos contidos na Declaração Universal, que vai completar 70 anos, aqueles que foram criados quando a humanidade estava em seu momento de maior miséria e desgraça. Nós, muitas vezes, somos vistos como inimigos, defensores de bandidos, oponentes, subversivos. Os ataques aos defensores de direitos humanos são de muitas formas, jeitos, cores e tamanhos. Vão desde a desmoralização, a criminalização, a perseguição judicial, ameaças, intimidação, seguimento, ataques diretos e até assassinatos. Muitos companheiros, não só no Brasil, mas também no mundo, como Margarida Alves, na Paraíba, Dezinho, em Rondon, Pará, Manuel Matos, em Pernambuco, Nicinha, no Pará, Berta Cáceres, em Honduras, Joey Castilho, na Venezuela, e Marielle Franco, no Rio de Janeiro, entre tantos outros, tombaram ao desenvolver a tarefa de defender os direitos contidos na Declaração Universal, que vai completar 70 anos na próxima segunda-feira. O desafio de hoje é do tamanho da importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para os dias atuais. Há que se trilhar caminhos de avanços, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto humanos, enquanto seres humanos. O espírito há que ser de solidariedade e empatia, recordando sempre que essa declaração nasceu das nossas mazelas enquanto humanidade. Obrigada.